Boa tarde. Tá, então, agora que tá dando pra me ouvir, né? Dá pra gente começar. Igual eu tinha comentado, né? Então, a gente vai juntar as duas aulas, que aparentemente não deu pra ouvir nada. Então, a gente vai juntar as duas aulas, né? Que era a aula dessa semana e a aula de semana passada, né? A aula de semana passada ela é essa de modularização, que são as funções e os métodos. E a aula, e a aula de semana que vem, dessa semana, né? Seria a parte de pilha e tudo mais. E aí eu e a Ana tava conversando, porque como na próxima aula já é a última, e a última a gente queria fazer aquele negócio de poder conversar mais com vocês, tirar algumas dúvidas que tenham ficado durante todas as oficinas, né? Ver mais dessas, se vocês pretendem mais, se quem pretende seguir mais nessa área, para onde que eles querem ir, coisas mais assim que a gente pode discutir. Então, como é que a gente vai fazer na aula de hoje? Eu vou dar essa primeira parte, que é modularização, e a Ana vai dar a segunda parte da aula, que vamos entrar mais na parte de pilhas e tudo mais, beleza? Deixa eu ver, só confirmar se tá gravando. Tá gravando. Então, beleza. Qual que é o conceito de modular? O que, que a gente vai ver, né, nessa aula? A gente vai ver a ideia de modularização, né? O que, que é o conceito de modularização, métodos com e sem retorno. A gente já vai ver o que seria isso, métodos com e sem retorno, e o que são parâmetros, né? A gente vai ver até o que são métodos, né? A gente não explicou aqui, mas a ideia da modularização é a gente pegar um problema grande e quebrar ele em partes menores para que a gente consiga trabalhar mais fácil, que fique mais fácil da gente trabalhar com ele, desenvolver ele e futuramente corrigir problemas nele e tudo mais. Então, qual que é a ideia dos módulos, né? Que é o que eu acabei de comentar. Dividir um programa em partes menores, que seriam os módulos e os métodos, que é justamente o que a gente vai ver aqui. Cada meta resolve uma tarefa específica, facilita a manutenção, leituras e testes, evita a repetição de código e deixa o código mais organizado. Vamos passar um por um para ver o que seria isso. O que seria dividir um problema grande em partes menores? Imagina que a gente está desenvolvendo um programa que o programa é um sistema de aeroporto e a gente está desenvolvendo a parte da pessoa ela tirar o ingresso, a passagem dela de avião, ir até a área de embarque, validar isso tudo, pegar o avião e desembarcar. Se a gente coloca tudo isso num único programa, tudo trabalhando tudo em cima de uma única coisa só, a gente vai estar acumulando coisas, né, acumulando funções dentro de uma parte que não era para ter. Vocês concordam comigo? Se eu tenho a parte que ela está responsável só por verificar se a pessoa está levando algum item que não poderia dentro do avião, você concorda comigo que isso não deveria estar relacionado com a parte dela tirar a passagem dela poder pagar a passagem? Essa é a ideia da gente modularizar, da gente quebrar esse problema inteiro desse aeroporto em várias partes. Então a gente teria uma parte que ela seria responsável unicamente por fazer a pessoa, por ajudar a pessoa a comprar a passagem dela. A gente teria uma outra parte que seria responsável apenas pela parte do pagamento da passagem dela. A gente teria outra parte que seria responsável para gerar o ingresso para ela, né? O arquivo em PDF e tudo mais, para gerar a passagem para ela. Teria uma parte que seria responsável só pela validação lá no aeroporto. Teria uma parte responsável só para levar essa pessoa. Que levaria essa pessoa até qual hangar que ela sairia e tudo mais. Então a gente está quebrando esse problema em vários. E por que a gente faz essa quebra em várias coisas? Porque fica mais fácil da gente trabalhar assim, mais fácil da gente desenvolver as coisas assim por parte. Porque se a gente trabalha como um todo, se a gente fosse, por exemplo, quando a gente chegasse para desenvolver a parte dele entrar dentro do avião, escolher o assento e tudo mais, a gente teria obrigatoriamente que ter passado, por exemplo, pela parte dele retirar a passagem dele, o que não necessariamente precisaria ser feito se a gente tivesse quebrado isso, porque a gente poderia deixar de forma mais genérica: tal pessoa vai pegar, quando ela fizer tal compra de assento, ela vai poder escolher entre esses, e na hora que ela entrar, ela vai ter que ir para esse caminho. A gente generalizar para que qualquer pessoa conseguisse fazer isso, e aí a gente pode dar esse trabalho de controlar as pessoas que vão entrar dentro do avião e quais assentos que eles vão. A gente pode colocar uma pessoa só responsável por fazer isso, outra pessoa só responsável pela parte de retirar os ingressos, as passagens, e nisso a gente não teria um problema
grande de coisas dependendo de outras que não necessariamente estão relacionadas, né? A gente sabe que a passagem de avião está relacionada com qual assento que você vai, mas a gente consegue pegar a passagem de avião, a gente consegue entrar para pagar a passagem sem necessariamente saber em qual assento que a gente vai. Isso pode ser mudado na hora. Ou a gente pode organizar qual avião vai levar as pessoas antes das passagens serem feitas, sabe? Antes de surgir essa parte da passagem. A ideia é que a gente consiga desenvolver uma coisa sem depender da outra. E aí esse que é o ponto de cada método resolver uma tarefa específica. A gente vai ter um método só, por exemplo, para fazer essa verificação se esse ingresso, se essa passagem dele é válida ou não. E aí isso, óbvio, ele depende de algumas pequenas coisas relacionadas ao ingresso, mas ele não depende da ideia da pessoa, de como que a pessoa retirou a passagem dele. Ela depende de alguns dados que vão estar na passagem, mas ela não depende de como que a pessoa fez para retirar aquela passagem. Como que ela comprou, se ela foi lá comprar pessoalmente, se ela comprou pelo site, se ela comprou pelo aplicativo, isso não importa para a parte de verificação da passagem. Alguns dados da pessoa, alguns dados que vão estar na passagem em si vão ser necessários, mas o fato de como que ela fez aquilo não depende para funcionar a nossa verificação. Essa é a ideia de cada método ter uma tarefa específica e eles terem esse mínimo de conversa entre eles, mas o suficiente para que você consiga desenvolver um sem depender do outro e aí no final você juntar os dois. É aquela ideia de que do trabalho em grupo, de cada um faz o seu e no final a gente junta. Essa é a principal ideia dos métodos. E aí isso facilita muito a manutenção, a leitura e os testes. Por que facilita a manutenção? Porque se eu tive um problema só. Vamos imaginar que a gente está trabalhando com um sistema por inteiro. Vamos trabalhar agora no sistema de fast food. A gente está desenvolvendo um hambúrguer dentro. Vamos imaginar que a gente não está desenvolvendo o programa, né? Vamos pegar coisas que não são só da programação para ter esse exemplo. A gente está fazendo um hambúrguer ali dentro do McDonald's. Se deu problema, se a gente trabalha como um tudo, se a gente precisa. É como se fosse a mesma pessoa fazendo tudo. Se essa pessoa teve um problema lá na hora de colocar os molhos dentro do pão, dentro do hambúrguer, ela não consegue, por exemplo, fritar o hambúrguer para colocar dentro do pão. Mas se a gente. E isso pode acontecer para vários outros problemas. Se a gente teve problema na hora de cortar o pão, a gente não conseguiu preparar a batata frita. Essa é a ideia de uma pessoa só trabalhando com tudo. Esse seria o nosso único programa tendo que fazer tudo. Agora, se a gente divide isso em partes, se a gente tem alguém que é responsável só por preparar os molhos, alguém que é responsável só por preparar os hambúrguer, alguém que é responsável por preparar as batatas, a salada e tudo mais, se deu um problema com o cara do ketchup, isso não afetou o cara que está fazendo as batatas fritas, isso não afetou o cara que está preparando a salada, isso não afetou a pessoa que está montando a embalagem para ser colocado aquele hambúrguer. Entende por que é fácil da gente dar essa manutenção? Porque a gente não precisa trabalhar, a gente não precisa ir em todo mundo. A gente vai naquele único ponto específico que deu problema, resolve ele, e o fato dele ter dado problema, óbvio, atrasou todos os outros? Atrasou. Mas a gente não teve que ir em cada processo resolver esse problema. A gente foi pontual onde que deu o problema, resolveu aquele problema, e aquele problema sendo resolvido, o nosso programa, nosso sistema inteiro voltou a funcionar. E aí por que isso facilita a leitura também? Porque é muito mais fácil você saber onde estão as coisas. É muito mais fácil você saber, se você monta um programa de bingo, é muito mais fácil você saber qual parte do seu programa monta as cartelas, qual parte do seu programa sorteia os números, qual parte do seu programa marca os números na cartela, qual parte do programa verifica se a pessoa fez bingo ou não. Então, se a gente quebra esse problema inteiro em partes menores, é mais fácil da gente até saber onde que está cada coisa para entender depois como esse código funciona. Para dar manutenção, para entender e para fazer os testes. Os testes é algo que a gente não viu muito aqui nessa oficina, mas se a gente quebra esse programa, é muito mais fácil a gente fazer os testes naturalmente, né? A gente mesmo entrando no nosso programa, testando as coisas manualmente, como também é mais fácil para a gente montar os testes unitários, onde é o próprio programa testando as coisas que a gente fez no programa. A gente tem uma disciplina, a gente tem, né, uma disciplina na faculdade que é só relacionada a testes mais para frente, e ela é justamente essa ideia da gente montar coisas que vão testar os nossos programas sem que precise de um humano ali testando as coisas por si só. Você roda os testes
do seu programa, os testes unitários. Ele passa por tudo, obviamente que você tem que deixar tudo preparado com o que você imagina que vai ser as respostas dos seus testes. E aí o próprio programa vai testar isso para você. E quando a gente tem tudo quebradinho assim, fica muito mais fácil a gente fazer o teste, porque a gente vai fazendo um teste para cada coisinha. E aí, deu problema no teste 5, eu não preciso ir lá no teste 7 para resolver. Eu vou direto no teste 5, resolvo aquele problema e todos os outros continuam funcionando. Aí a parte de evitar repetição de código. Essa parte de evitar repetição de código é importante porque a gente pensar no seguinte: não é que a gente vai repetir, não é que a gente não pode repetir o método que a gente criou, é que a gente não vai repetir algumas coisas que sempre apareceriam. Eu vou abrir aqui, por exemplo, para mais para frente para dar um exemplo para vocês, que é um programa que eu fiz no processo seletivo da empresa que eu trabalho hoje. Mas ele dá pra gente ver exatamente essa parte do evitar repetição, porque é algo que, tipo assim, pode parecer bobo, pode parecer um treco que, tipo assim, é só eu copiar e colar isso aqui todas as vezes que eu for repetir, mas é que isso pesa o código e isso deixa ele mais confuso e tudo mais. Então a gente vai ver como é que funciona essa parte de evitar repetição. Não é evitar a repetição dos métodos que você criou. Os métodos foram criados justamente para que você consiga utilizar eles em várias coisas. A repetição que eu falo é, por exemplo, eu vou criar um sistema e todas as vezes que eu for chamar alguma tela desse sistema, eu vou mostrar um menu, uma tela inicial dele antes de mostrar aquela função que a pessoa queria. E aí, ao invés de eu fazer uma função para mostrar esse meu menu, né, eu resolvi que eu ia escrever esse menu todas as vezes em todas as funções. Então, essa é a parte do repetir que a gente não quer, que é você ter que reescrever todo o código do menu em todas as funções que você faz. Então é como se você tivesse 15 funções nesse seu sistema e todas elas têm 15 códigos de menu iguais. Sendo que eu poderia ter feito esse menu em um método só e só repetido esse método em todos esses menus. Vocês vão entender quando eu mostrar o código, vai ficar mais fácil. E aí isso deixa também o código mais organizado e profissional, né? Se você atender tudo isso que está falando, deixa ele muito mais funcional, principalmente funcional, mas ele deixa mais organizado e fica parecendo que você teve um cuidado maior com ele em questão de profissionalismo. Tanto para mostrar para os outros que você tem esse cuidado de fazer um código limpo, porque essa ideia de código limpo, né, do clean code, ela é muito explorada hoje nas empresas, que a galera quer deixar o mais bonito possível, o mais organizado possível para pessoas futuras que forem mexer naquilo também. E aí como é que funciona, né? A analogia da modularização e isso tudo que a gente tinha comentado. É basicamente a gente dividir tudo que tem em várias partes. Por exemplo, a cozinha, se a minha cozinha fosse um sistema, eu tenho uma parte da cozinha que vai só para cortar, uma parte da cozinha que vai só para cozinhar, uma parte da cozinha que é só para lavar e uma parte da cozinha que é só para organizar. É como se a gente tivesse, tipo assim, todas as facas lá, elas fazem parte do meu método de cortar, e aí se deu problema, né, na pia, por exemplo, isso não afetou a parte de cortar, eu continuo podendo cortar do mesmo jeito. Se deu problema no armário de guardar as vasilhas, isso não afetou a minha panela que está no fogão, só afetou a parte de eu ter que guardar as coisas. Essa que é a ideia da gente pensar em dividir as coisas, em modularizar as coisas. E é a mesma coisa do nosso carro. A gente tem um carro, o carro ele tem várias peças, essas peças vão ter funções diferentes, e óbvio que, tipo assim, se uma dessas peças no carro parar de funcionar, o carro inteiro, dependendo da peça, você não vai conseguir utilizar ele. Mas a ideia é que você tenha essa divisão para que fique fácil você saber onde resolver o problema. Porque o carro, por exemplo, ele tem um motor, tem um freio, tem uma direção e uma iluminação. O motor e o freio, eles têm o motor, o freio e a direção, eles são bem específicos, eles têm método, eles fazem coisas específicas, e se elas pararem de funcionar, obviamente o carro vai parar de funcionar. Mas não é porque se elas pararem de funcionar, o sistema inteiro para, que isso não é a modularização. O negócio é que, apesar, eles são métodos importantes o suficiente para que, se o sistema parar, ou se eles pararem, o sistema para. Mas não é porque o motor parou que o sistema de freio parou, entende? É porque o sistema inteiro depende do. Tô compartilhando o quê? Ah, tá. É... Achei que tava com problema no compartilhamento. É... Mas não é porque o motor parou que. Que o. Agora que eu vi, ele não mudou de slide na apresentação? Eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar isso aqui inteiro. Foi melhor assim. Aí agora deve estar dando pra ver melhor.
Acho que tava com problema na hora de compartilhar. Então, tipo assim, voltando, né? Não é porque o motor do carro parou que o freio vai parar. Obviamente o carro não vai funcionar porque tá sem motor, mas se você for lá e apertar o freio, ele vai continuar funcionando. Não tão bem quanto se o carro estivesse ligado, mas ele vai continuar funcionando. A direção é a mesma coisa. Se a direção parar, mas todos os outros funcionar, você ainda consegue sair com o carro, você só não vai conseguir virar ele de um lado pro outro. E os faróis, a mesma coisa. E os faróis ainda são piores ainda. Porque se os faróis pararem, você continua podendo dirigir normal. Se tiver de dia, você nem vai sentir falta que os faróis pararam, sabe? Então, percebe que eles são coisas que estão divididas, tem funções específicas, e quando essas funções não funcionam, você ainda continua conseguindo usar. E se elas dão problema, você vai resolver o problema só naquele ponto. Se o motor do carro parou, você não está indo lá na embreagem tendo que resolver o problema. Foi só o motor que parou. Se deu problema no freio, é a mesma coisa. Você não vai lá no motor, você não vai lá na direção, você não vai resolver o problema dos faróis. Você vai pontuar onde deu o problema. E aí aqui a gente tem um exemplo de como é que funciona isso na programação, né? Se a gente pegar, por exemplo, o que seriam os nossos métodos, a gente tem aqui 3 exemplos de método, né? Que é o void mostrar menu, int ler opção e void executar ação com esse int opção aqui. Antes da a gente já vai ver o que seria isso tudo, mas eu vou dar uma breve explicação. Que seria esse void mostrar menu é o meu método para mostrar um menu. Lembra quando eu comentei da ideia de você ter que mostrar um menu todas as vezes que você entra em alguma função do seu sistema? A gente pode colocar esse menu aqui dentro, todo o código do menu aqui dentro, e aí toda vez que a gente entrar em uma função, a gente chama esse mostrar menu. E aí aqui esse int ler opção é a mesma coisa. Ao invés de toda a minha função, eu tenho que escrever um console.writeLine, ler o que a pessoa digitou, salvar numa variável e depois usar essa variável, igual a gente viu anteriormente as coisas, eu posso colocar essa ideia de ler o que a pessoa digitou dentro de uma função e repetir essa função dentro de todas as outras coisas que eu for usar. E a minha executar ação é a mesma coisa. Estou dentro daquele meu sistema do menu, a pessoa escolheu o que ela quer e eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa lá, eu chamo esse meu executar ação que ele vai passar a opção que a pessoa quer e vai escolher dentro dos métodos que ela tem lá e vai executar o que tiver que executar. Sendo que assim eu não preciso mais fazer um código para cada função para ele ter que fazer isso. Eu tenho um único método e eu só vou repetir esse método toda vez que eu precisar dele. E aí aqui, o que é um método em C Sharp? Ele é um bloco reutilizável de código, que a gente já comentou aqui, é algo que você vai fazer uma vez, e aí você vai usar para todas as outras vezes que você for precisar. Eventualmente você vai precisar, como tudo, né? Seguindo as coisas na programação, na tecnologia, tudo evolui. Eventualmente você vai ter que mexer nesse seu código, mas é tipo assim, você vai ter que mexer o mínimo e todas as outras coisas dele provavelmente vão continuar funcionando, sabe? Vai ser um bloco que você vai reutilizar sempre que precisar, e se você precisar dar uma manutenção, você vai dar uma manutenção só naquele método, e todo o resto vai continuar funcionando. Ele possui um retorno, nome e parâmetro que é opcional e um corpo. A gente já vai ver o que é isso. O retorno seria a ideia de que, tipo assim, o seu método fez alguma coisa, ele vai te retornar algo. Você escolheu no seu método que você quer pedir um hambúrguer e deu as opções para ele de que você quer no seu hambúrguer. O método vai fazer aquele hambúrguer para você e vai te retornar o hambúrguer pronto. Essa é a ideia do retorno. Ele vai te retornar o que foi executado naquele método. Ele precisa de um nome, porque o método ele vai funcionar igual a variável. Você vai ter que dar normalmente um tipo para aquele método e vai ter que escrever um nome para ele. Ele pode ou não ter parâmetros, a gente já vai ver o que seriam esses parâmetros, mas esses parâmetros seria algo que o seu método vai utilizar. Entenda que se você está falando, por exemplo, que você quer um hambúrguer, se você não falar qual o hambúrguer ou o que tem no hambúrguer, o meu método não vai saber trabalhar com isso. Ah, eu quero um hambúrguer, então beleza, qualquer um que eu te der vai servir? Se você me falar que não, eu preciso que você me dê os parâmetros para o seu hambúrguer. Eu preciso que você me fale o que você quer nele para que eu consiga fazer esse seu hambúrguer. Essa é a ideia do parâmetro, a gente já vai ver como é que isso funciona dentro do método. E ele precisa de um corpo, que o corpo é basicamente o código do seu método. Igual eu falei, ele pode não receber parâmetros, ele pode ou não devolver um valor, e isso a gente vai ver também, que ele pode ou não ter um retorno, tá? Mas isso é um caso que quando a gente for ver, que a gente for construir os métodos, a gente tem os métodos com tipo e os métodos com void. Os métodos com void são métodos que não retornam nada, e a gente já vai ver o que seria um método com void e um método com tipo. E aí eles podem ser estáticos ou não, mas isso é algo que a gente não vai ver aqui.
Por que que a gente não vai ver aqui? Porque para a gente trabalhar com coisas estáticas, com métodos estáticos, vocês têm que entender um pouquinho de como é que funciona classes. E a gente não vai ver classes aqui nessa. A gente não vai ver classes nessa oficina. Talvez a gente. Eu acho que não tem programação mais avançada no Beira-Linha, mas se tiver, provavelmente deve ver essa parte de classes lá. Mas a gente não vai ver o que, que seriam esses métodos estáticos, mas qual que é a ideia do estático, só para vocês saberem. É, a gente trabalha. O C Sharp é uma linguagem orientada a objetos e várias outras linguagens também hoje em dia são orientadas a objetos. Java, por exemplo, é outra delas. Todas as linguagens de C são baseadas em objeto e o Java é a mesma coisa, porque o Java também é baseado em C. Essas classes são as do HTML? Não, não são as classes do HTML, é diferente. Tipo assim, a ideia é muito. Não é muito parecida, na verdade, é diferente. Classes de HTML são diferentes das classes aqui. Deixa eu abrir aqui, que aí vocês vão entender o que são as classes. Deixa eu trocar a tela que eu tô compartilhando. Ah, não, eu já tava compartilhando a tela inteira, então já dá pra vocês verem. Esse aqui é o programa que eu fiz pro processo seletivo da empresa que eu participo, que eu tô trabalhando hoje em dia. O que são as classes? Tá vendo aqui em cima que eu tenho uma classe chamada gerador de log, uma chamada menu livros e um programa? O que são essas classes, né? O que são isso? Isso são as classes que fazem o meu programa funcionar. Percebe que aqui eu tenho um treco como menu.listar livros. Esse menu é um objeto da classe menu livros. Menu livros é uma classe. E o que temos dentro dessa classe? Essa minha classe menu livros, ela tem alguns métodos aqui dentro. Ela tem um construtor, que a gente também não vai ver o que é um construtor, mas ela tem um construtor. Ela tem métodos aqui dentro, ela tem tudo que ela precisa para funcionar. Imagine que esse meu menu livros é um livro. Não é um livro, né? É uma classe de. É uma classe que serve só para o meu menu. Eu tenho quase certeza que. Aqui, ó. Eu tenho a classe livros aqui. Eu tenho a minha classe livros aqui. Isso aqui é outra classe. É uma classe livro. E essa minha classe livro. O meu livro tem alguns atributos. Imagina que esse classe livro seria um livro genérico. E aí, todo livro ele precisa ter, para o meu sistema funcionar, um ID, um título, um autor, uma editora, um número de páginas, que aí ele não pode ser zero, por exemplo, um gênero, e aí esse sim pode não existir, e uma data de publicação. Essa é a base da minha classe livros. Imagine que essa minha classe livros é um objeto, né? É uma caixa chamada livros. E aí tudo para essa minha caixa poder fazer coisas, ela tem que ter esses dados aqui, entende? E aí como é que eu uso isso? Eu vou dentro da minha classe e crio um livro, por exemplo. Aqui eu vou pegar todos esses dados que eu preciso e eu vou no final criar. Assim que eu achar aqui. Aqui, ó. Eu vou aqui no final criar um livro com todos esses dados aqui e que eu passei. Então, a minha classe aqui ela é diferente do HTML do que você está pensando, porque a classe aqui no C Sharp ela funciona como um objeto que você vai colocar coisas dentro dele para serem utilizadas por outras classes. Para você poder fazer essa modularização. Classe é uma parte importante da modularização, porque eu podia criar esse meu livro aqui dentro, todos esses dados do meu livro na minha classe do programa principal aqui e tudo mais. Mas para ficar mais organizado, eu fiz uma classe só para os livros e eu fiz uma classe só para o menu dos livros. E aí o meu programa principal só chama as coisas dessas outras classes. É um pouco confuso isso, porque a gente não vai ver classes, mas entenda que é como se eu tivesse várias caixinhas diferentes e eu sou o meu programa. Para eu funcionar, para eu fazer o que está aqui, eu vou ter que ir abrindo várias caixinhas e pegando coisas de dentro dessas caixinhas para poder fazer meu trabalho. Essas caixinhas são as classes, entendeu? Essas caixinhas com essas coisas que. As coisas que estão lá dentro da caixinha são daquela caixa. Mas para eu funcionar, eu preciso usar aquelas caixinhas. Ou seja, eu preciso usar aquelas classes. Isso que são as classes. Entendeu? E aí isso é diferente, sim, das classes HTML, porque no HTML classe é mais uma tag
para você conseguir fazer algumas coisas com aquilo, para você dar alguns atributos para aquela coisa que você está colocando na tela, para, sei lá, para mudar de cor, para ela ter um espaçamento diferente, para ela ter uma margem diferente e tudo mais. É um pouquinho diferente as classes que funcionam aqui. Mas a gente, igual eu comentei, a gente não vai ver essa parte da estática, mas a ideia do estático é um método que ele tá dentro de uma classe que não é o seu programa principal, a sua classe do programa principal, mas o seu programa principal consegue usar sem chamar a sua classe. Imagina que é tipo assim, eu tenho um método dentro de uma que ele é de uma caixinha, ele é de uma caixa em específico, mas eu não preciso abrir aquela caixa para poder usar. É como se eu tivesse uma tesoura que ela é daquela caixa 1, mas ela nunca tá dentro da caixa 1. Eu consigo usar ela sem precisar de nada da caixa 1. Entende? Eu consigo pegar ela sem precisar abrir aquela caixa. Mas eu sei que ela é daquela caixa. Essa é a ideia do estático. É algo que eu consigo usar sem precisar de uma classe. Mas ela é de uma classe. Mas não precisa se preocupar com o estático aqui. E aí o que como é que funciona a estrutura do método? A gente já tá vendo aqui como é que ele funciona. Ele vai ser esse bloco de código que eu recebi, ele vai ter uns parâmetros, nesse caso aqui a gente tem um parâmetro, e ele vai devolver um resultado. O que é isso? A gente tá vendo aqui que esse meu método, ele tem um tipo, um nome, parâmetros e o retorno. Isso aqui já é a estrutura de um método. O que esse método faz? Ele soma. Por que eu sei que ele soma? Porque o nome dele é somar. É importante que o seu método, como tudo, né, na programação, tenha nomes bem específicos para ficar mais fácil da gente entender o que eles são. Primeiro vamos ver como é que funciona. A gente tem um tipo de dado. O tipo de dado aqui ele dá como inteiro. Por quê? Porque é a mesma coisa de você criar uma variável. Os métodos funcionam do mesmo jeito de você criar uma variável. Então você vai colocar o tipo do objeto, né, que é o tipo do nosso método aqui agora no caso, que esse nosso tipo vai ser um tipo inteiro, mas ele poderia ser um tipo double, um tipo long, um tipo string, igual a gente viu naquela tabela lá de tipos lá atrás, mas ele também pode ser do tipo void, mas eu vou falar do void mais pra frente. Por enquanto a gente vai focar nesses tipos específicos, né? A gente vai falar em métodos que tem tipo, né? Não é tipos específicos, a gente vai falar de métodos que tem tipo. Aí o tipo dele pode ser numérico ou não, né? Que se for numérico vai ser int, double, long, essas coisas todas assim. E se ele fosse, se ele não for um tipo numérico, ele vai ser do tipo char, do tipo string, e por aí vai, sabe? Do tipo booleano. Mas todos esses são métodos que tem tipo. E aí qual que é a principal característica do método que tem tipo? Do método que vai ter um int, um double, um long aqui atrás? Todos eles têm que ter um return. Esse return é aquilo que eu falei, que ele sempre vai te voltar o que ele fez. Nesse caso aqui, eu sei que esse meu método é um método para somar e o retorno dele é A mais B. Então eu sei que quando esse método terminar, ele vai me retornar, ele vai me jogar de volta o resultado da soma de A mais B. É isso que é o return. Todo método do tipo obrigatoriamente tem que ter um retorno. Se ele tem um tipo, ele tem que ter um retorno. E esse retorno tem que ser do tipo do método. Se eu tô fazendo... E aí, como é que eu sei que esse retorno é do tipo do método, que é do tipo inteiro? Porque aqui eu tenho o meu parâmetro. Dentro do parênteses aqui, no meu método, sempre que eu for criar um método, eu vou ter que colocar um parâmetro. Eu posso ou não colocar um parâmetro, mas eu vou ter que abrir esse parênteses, abrir e fechar esse parênteses. Se meu método tiver um parâmetro, dentro do parênteses eu vou ter esses parâmetros aqui. E aí esses parâmetros eles vão ter um tipo e um nome para eles. E no caso aqui é um int A ou um int B. Isso são os meus parâmetros aqui. Ou seja, uma variável do tipo inteira chamada A e uma variável do tipo inteira chamada B. E aí o que meu método retorna? Retorna a soma da variável A com a variável B. Isso é o meu método. Ele é genérico o suficiente para qualquer valor numérico inteiro que eu jogar ali para esse método funcionar, ele vai funcionar, mas ele é específico o suficiente porque eu sei que ele só serve para somar, ele não serve para subtrair. Essa é uma parte importante dos métodos que a gente ainda não falou aqui. Eles têm que ser genéricos o suficiente para tudo que eu jogar naquele formato funcionar, mas eles têm que ser específicos o suficiente para ele funcionar para uma coisa só. Ele é genérico o suficiente para funcionar para qualquer soma de dois números, mas ele é específico o suficiente para funcionar só apenas em somas de inteiros. Deu para entender isso? É isso aqui que é a estrutura do meu método. O tipo dele, que é o tipo inteiro, o nome dele, que é o que está aqui,
os parâmetros aqui que a gente colocou dois tipos, né? Se eu preciso somar, eu preciso somar pelo menos duas coisas. Então, como parâmetro, eu preciso que a pessoa me passe dois valores inteiros e eu vou retornar a soma desses dois valores. É isso que meu método faz. Return A mais B, ou seja, ele está retornando a soma de A mais B. E aí aqui a gente modularizou o carro, por exemplo, que é aquele que a gente comentou lá atrás. Eu tenho que um método para verificar se meu motor está funcionando. Então eu tenho o void motor, eu tenho o void freio, void direção, void de luzes. Aqui a gente vê o que são os voids. Repara que o meu método, e todos os métodos estão certos, tá? Repara que, como todos eles são void, nenhum deles tem retorno. Essa é a principal característica dos métodos void. Método void não retorna nada. Os métodos voids são métodos sem tipo. Então, das duas, uma. Ou quando um método é void, ele só vai fazer duas. Ele só pode fazer uma de duas coisas. Ou ele vai escrever algo na sua tela para você ver, ou ele vai fazer alguma manipulação de dados que você não precisa saber. O que eu falo como manipulação de dados que você não precisa saber? Imagina que eu tenho aquela minha classe livros aqui. Eu tenho a minha classe livros aqui atrás. E eu tenho um título, um autor, um editor, um número de páginas, um gênero e tudo mais. Sempre que eu criar um livro, vamos supor que eu crie um livro e eu quero que ele adicione nesse meu número de páginas aqui o valor que o usuário digitar. Eu não preciso saber qual que foi o valor que eu armazenei. Eu só preciso que ele digite que o usuário digite um valor e eu salve isso dentro do meu livro. Isso seria um método void. Se eu vim aqui no meu menu livros aqui, por exemplo, eu tenho um método void aqui chamado remover livro. O que esse meu método void faz, remover livro? Ele vai pegar qual que é o ID que o usuário digitou. Aqui eu nem tenho nessa parte aqui, né? Eu não coloquei o ID que o usuário digitou. Mas ele vai pegar o ID que o usuário digitou e ele vai tirar esse meu livro do meu banco de dados. Eu preciso saber como é que ele faz isso? Não. Eu preciso saber qual livro foi removido? Talvez não preciso para esse meu caso aqui. Então, como eu não preciso saber para esse meu caso, eu coloco como método void. Se eu não preciso saber o que vai ser retornado, ou se eu quero usar isso para imprimir algo na tela, eu não preciso criar um método de algum tipo. Eu posso só criar ele do tipo void. O método void é basicamente isso. É você fazer ele para quando você não precisa retornar nada. Se você não precisa retornar nada, você cria um método do tipo void. E aí, por exemplo, esse void motor, ele serve para eu saber se o motor está funcionando. Então, sempre que ele for ser chamado, sempre que o meu void motor for chamado, ele vai me escrever na tela que o meu motor está funcionando e vai terminar o meu método. Ele não vai me retornar nada. Por que ele não vai me retornar nada? Porque o único trabalho dele é escrever na minha tela que o motor está funcionando. Por isso que ele é um método do tipo void. Ele só precisa escrever na tela que o motor está funcionando. Pro freio a mesma coisa, ele vai retornar falando, ele vai só escrever falando que o carro está freando. Pra direção a mesma coisa, ele vai estar falando que o volante está sendo virado. E para as luzes a mesma coisa, ele vai me falar que os faróis estão sendo ligados. Nenhum desses precisa me retornar algo. Ele só precisa imprimir na minha tela se o farol foi ligado ou se o volante foi virado e tudo mais. Deu pra entender isso? O método void não precisa retornar nada. Ele não pode retornar nada, ele não vai retornar nada. Ou ele vai te imprimir algo na tela, ou ele vai fazer alguma manipulação de dados ali que você não precise saber. E aí aqui, onde que isso está sendo usado? Dentro do meu método de dirigir um carro. Sempre que eu chamar o meu método de dirigir um carro, ele vai chamar 4 outros métodos. O método do motor, o das luzes, o da direção e o do freio. São os 4 que eu preciso saber para poder dirigir. Eu preciso saber se o motor está funcionando, eu preciso saber se as luzes estão ligadas, eu preciso saber se o volante vira, e eu preciso saber se o freio está funcionando antes de dirigir. Então esse meu método void de dirigir carro é o caso daquele que eu falei. Ele está fazendo alguma manipulação que eu não preciso saber. Por quê? Ele vai chamar esse meu método de dirigir carro, e esse meu método de dirigir carro vai chamar esses outros 4. Se esses outros 4 passarem, ele não precisa fazer mais nada além disso. Eles passaram e beleza, eu sei que o meu carro vai funcionar. Eu preciso saber disso? Talvez esse meu void dirigir carro ele tenha sido chamado só quando a verificação de que o carro está funcionando é válida, mas é esse que é o ponto dele. Ele está fazendo coisas que eu não preciso saber o que ele está fazendo. Eu preciso que ele faça, eu não preciso saber o que ele está fazendo. Por isso que ele é do tipo void. E aí, aqui é a parte do void que eu comentei. O método void ele vai ser utilizado
quando você quer executar uma ação, essa é a parte importante. Você quer que uma ação seja executada, mas você não precisa saber como que ela foi executada ou o resultado daquela ação. Você precisa que ele execute, que é o caso dele remover aquele livro lá do meu banco de dados, é o caso dele verificar se o motor tá virando, se o motor tá ligando ou não, se o freio tá funcionando ou não. Eu preciso que ele faça isso e eu preciso que ele me mostre isso na tela. É só isso. Eu não preciso que ele me retorne nada. A ação, por exemplo, ali era me mostrar na tela de que o motor tá ligado. Essa era a ação. Eu preciso que ele execute aquilo. Eu não preciso que ele me retorne nada. E é o ponto que ele não devolve valor para quem chamou, porque ele não tem esse return, justamente por ele ser um void, ele não tem esse return. Ele é usado, igual eu comentei, para exibir mensagem, mostrar menu ou limpar tela, que é, por exemplo, toda vez que eu mostrar um menu, para não sujar o que aparecer na minha tela, ele vai limpar aquilo todas as vezes, né? Todas as. Fecha a porta aí pra mim, pai. Hã? A porta aí pra mim, tudo mal. Que é o caso dele poder só limpar a tela ou ele só mostrar o meu menu. Eu não preciso saber como é que ele vai fazer aquilo, eu só preciso que ele faça, sabe? Então eu não preciso desse return. E aí a palavra-chave dele é o void, que é o que eu comentei, né? Todas as vezes que ele fizer isso, ele vai só mostrar. Toda vez que eu criar um método desse tipo, ele tem que ser um método do tipo void, que é colocando esse void atrás do nome do método. E aí aqui a gente tem um exemplo de como é que ele funciona. Eu tenho o meu método de mostrar as boas-vindas na tela. Então ele tem esse nome, mostrar boas-vindas, e ele tem esse void aqui atrás, porque a única coisa que ele precisa fazer é escrever na minha tela, bem-vindo à aula do C Sharp. É só isso que ele precisa fazer. Ele não precisa me retornar se a aula já começou, ele não precisa me retornar quantos alunos tem na aula. Ele só precisa mostrar na tela, bem-vindo à aula do C Sharp. E aí, como é que eu chamo esse método? Eu vou lá e só coloco o mostrar boas-vindas. Aqui é o ponto que eu quero mostrar para vocês dentro do meu programa, porque, por exemplo, aqui no meu programa principal, repare lá, igual a gente viu na aula de switch case, eu fiz o meu do while, né? Igual a gente viu na aula de do while, eu fiz um do while, dentro dele eu coloquei um switch case. E como é que. Lembra quando a gente comentou de switch case? O que seria um switch case? Switch case serve para você funcionar como um menu. E aqui eu estou fazendo justamente o menu. Quando eu rodo ele, não vai funcionar porque eu não porque eu não configurei o banco de dados de novo, porque eu fiz isso já tem um tempo. Mas repara, aqui ele me mostra essa tela, seja bem-vindo ao sistema, e se eu apertar Enter ele me mostra o meu menu. Que ele me mostra aqui o meu de listar livros, cadastrar novo livro, remover livro específico. Isso é um menu. Isso é o meu switch case. Mas repara, aqui está escrito listar todos os livros. No meu primeiro negócio está escrito todos os livros. Mas se eu olhar aqui no meu switch case, não tem nada escrito mostrar todos os livros. Não tem nenhum console.writeline escrito listar todos os livros. Mas como é que isso está aparecendo aqui na minha tela? Porque se eu vier aqui embaixo, eu tenho o método exibir o menu. Esse é o meu método estático de exibir o menu. E ele tem um retorno, tá vendo que ele tem um retorno do tipo inteiro. O que é esse retorno do tipo inteiro? Ele retorna qual que foi a opção que o usuário escolheu. Por que isso é importante para mim? Já já a gente vai ver aqui. Mas repara, esse meu método de exibir o menu, aqui dentro sim, eu tenho o que eu falei, listar todos os livros, cadastrar um novo livro, remover um livro específico e tudo mais. E eu tenho aqui a parte que ele vai recuperar a opção que o usuário digitar e ele vai me retornar essa opção do que o usuário foi digitado. Tá vendo aqui que eu tenho return opção? Ele pega a opção que o usuário digitou, salva ela e me retorna ela. Por isso que ele é do tipo inteiro, porque a opção do usuário vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 0. Vai ser um número inteiro. Então ele vai me retornar essa opção. E aí isso aqui eu vou usar dentro do meu switch case. Porque todas as vezes que ele cair aqui, ele vai ter que me mostrar... todas as vezes que ele entrar aqui no meu sistema, ele vai exibir o menu. Sempre que ele sair de uma dessas opções aqui, se ele entrou para limpar o banco de dados aqui, por exemplo, e eu tenho certeza que eu quero limpar, aqui ele vai dar erro porque, né, eu não configurei o banco de dados, eu não vou fazer isso agora. Mas todas as vezes que eu rodar, todas as vezes que eu sair de uma dessas opções do meu menu, ele vai abrir esse meu menu aqui. E eu não precisei fazer esse código, eu não precisei escrever toda essa linha de código aqui, eu não precisei colocar tudo isso aqui dentro.
Eu criei um método para isso, para o meu código ficar mais limpo. Então, se eu tiver um problema só no meu menu, ou eu quiser acrescentar uma opção maior, ou uma outra opção no meu menu, eu só venho aqui e acrescento nela. Eu não preciso ir em todos os lugares que está sendo chamado esse meu menu e escrever isso. É a mesma coisa das cases. Repara aqui que eu tenho uma menu.livros, listar livros, uma menu.cadastrar livros. Esse é meu programa principal. Mas repara que meu programa principal só tem método. Por que ele só tem método? Porque todas as outras coisas, todos os códigos de como tudo isso aqui funciona, estão dentro da minha classe livros. Aí sim, a minha classe livros ela é gigantesca, ela é cheia de coisa escrita, ela é cheia de console.writeline, ela é cheia de gerador de log, ela é cheia de várias coisas que ela tem que fazer aqui. Só que o meu programa principal é limpo. O meu programa principal você consegue bater o olho e saber que ele vai exibir um menu. Você consegue saber que ele tem uma case para listar livros, uma para cadastrar, uma para remover livros, uma para atualizar, uma para buscar livros, uma para limpar o banco de dados. Eu não preciso saber como é que elas funcionam. Eu sei que elas funcionam e tá tudo bem. Se qualquer pessoa que abrir esse meu programa, bater o olho nisso aqui, só nessa única tela que a gente tá vendo, só nessa única parte de código, ele sabe o que meu programa é e o que meu programa faz. Essa é a parte da modularização. Eu quebrei todo o meu sistema em várias pequenas partes. Uma parte só para listar, uma para cadastrar, uma para remover. E isso deixou meu código mais limpo e deixou meu código melhor, mais legível. E aí, se a pessoa quiser ver como que cada uma dessas coisas funciona, aí sim, ela pode vir aqui, dar um Ctrl clique e ele vai ser levado direto para o método de listar livros. E aí ele vai ver como é que meu método de listar livros funciona. O meu método de cadastrar, a mesma coisa, ele vai ver como é que funciona e tudo mais, entende? Essa é a parte da gente fazer essa modularização e é essa parte aqui que entra o meu void também. Porque se você olhar os meus métodos aqui, buscar livro, limpar banco de dados, atualizar livro, todos eles são métodos void. Por que eles são métodos void? Porque dentro deles eu estou escrevendo coisas que vão ser mostradas na tela. Ele está executando coisas que vão ser mostradas na tela. Então, como eu quero que isso seja mostrado na tela, eu não preciso retornar. Eu não preciso retornar essas coisas. Eu só quero que elas sejam mostradas na tela. Então, por isso que eu faço um tipo void para usar direitinho esses consoles.writeline aqui dentro, entende? Por isso que eles todos são do tipo void. E só esse aqui é do tipo inteiro, porque esse aqui eu preciso da opção que o usuário digitar. Essa é a principal diferença entre o void e os outros tipos. O void não vai te retornar nada, e aí normalmente nele ele vai só executar alguma coisa, ou ele vai ser usado para imprimir coisa na tela. Que é o caso, por exemplo, se eu pegar o meu método de limpar o banco de dados, ele vai me escrever algumas coisas, mas todas essas coisas aqui são só para fazer a verificação se a pessoa realmente quer apagar o banco de dados. E aí, eu coloquei um outro método aqui dentro que chama backup banco de dados. O que esse meu backup banco de dados faz? Ele não imprime absolutamente nada na minha tela. Ele só imprime se der erro, mas ele não vai imprimir nada na minha tela. A única coisa que ele faz é criar um backup desse meu banco. E ele vai fazer esse backup, vai criar esse arquivo. Eu não preciso saber como é que ele fez isso. Eu não preciso saber que arquivo é esse. Ele sabe que esse arquivo foi criado, esse arquivo de backup. Ele me fala, aqui embaixo eu não coloquei aqui para falar, mas se você olhar no método, ele me fala o caminho que ele criou, esse backup do banco de dados, mas esse é o ponto que ele só precisa executar. Essa é a parte do só precisa, que é um método void que só executa. Aqui ele só executou o meu backup do banco de dados e acabou. Entende? Essa é a principal parte do void que a gente falou. Ou ele vai escrever coisa na tela, ou ele vai executar coisas sem você precisar saber o que ele está fazendo. E aí aqui é outro exemplo do método void, mas isso a gente já viu aqui, eu acabei de mostrar pra vocês. Tá dando pra entender a principal diferença do void e do int. E aí aqui também tá... Acho que deu pra entender também qual que é a ideia dos métodos, né? A gente quebrar coisas maiores em coisas menores e usar só os métodos. Aí eu não mostrei, né, como é que funciona as coisas aqui, mas deixa eu pegar um método aqui que tem parâmetro. Eu não sei se eu tenho algum... Não, nenhum dos meus métodos tem parâmetro. Nenhum dos meus métodos tem parâmetro, porque eu não precisei. Mas aqui, como é que funciona? Aqui eu criei o meu método, né? Eu criei ele público, porque ele tá dentro de uma classe, então eu preciso ser usado ele fora da classe, né? Na minha classe do programa principal. Eu criei ele com tipo void, porque eu não vou retornar nada, eu vou só escrever para ele imprimir coisa na tela. Eu dei o meu nome para ele, que é o listar livros. E eu abri e fechei parênteses. Abrindo e fechando parênteses, eu estou mostrando que isso é um método. E abri as minhas chaves aqui, que é onde vai cair toda a minha lista, todo o meu corpo do meu método, tudo que ele funciona.
Como é que ele tá fazendo isso aqui? Pra gente não interessa como é que ele fez tudo para listar todos os livros que estão no banco de dados. Pra gente aqui ele não interessa como é que ele fez isso. Mas aí, como é que eu faço para ser utilizado isso? Esse meu método está sendo criado dentro de uma classe, né? Dentro da classe menu livros. Como a gente não viu classes aqui, eu vou só dar um resumo rápido para vocês. Sempre que você for usar alguma coisa que está dentro de uma classe, você tem que criar um objeto daquela classe. Então aqui em cima eu criei um objeto chamado menu. Entenda que é uma variável que eu criei do tipo menu livros. É a mesma coisa de você criar uma variável inteira, uma variável long, uma variável double. Eu criei uma variável do tipo menu. E aí, do tipo menu livros. E aí, essa minha variável tem tudo que o menu livros tem, inclusive os métodos. Então, se eu quiser chamar o meu método de listar livros, eu vou chamar o nome da minha variável, ponto, listar livros. Ah, mas aí eu não estou fazendo um método dentro de uma classe. Eu tenho um método dentro do meu programa principal. Esse meu método de exibir menu aqui é exatamente isso. Ele está sendo criado aqui, ele é do tipo inteiro, ele tem o nome exibir menu, ele abre e fecha parênteses para mostrar que é um método. E aí ele faz algumas coisas aqui dentro e ele me retorna um valor, ele me retorna uma opção do tipo inteira, obviamente, porque tá vendo aqui que eu tô até criando ela aqui em opção, e ele tá me retornando essa opção do tipo inteira. O que é essa opção do tipo inteira? Ela é o resultado de qual escolha que o usuário fez do meu menu, qual parte do meu menu que ele quer ir. E aí eu só tô chamando ela aqui. Porque toda vez que eu chamar ela aqui, quando eu rodar o meu programa, né? Todas as vezes que ele chegar aqui, entendeu? Só para vocês verem como é que ele tá rodando aqui. Quando ele entra aqui, ó, eu tô nessa linha aqui em cima, ó. Seja bem-vindo. Ele tá nessa linha aqui, que é o seja bem-vindo ao sistema de gerenciamento de livros. E ele tem esse console.readline, que é onde tá o pressione enter para continuar aqui. Que é o que tá escrito aqui, né? E aí ele tá esperando que eu aperte qualquer coisa para poder continuar. Porque a gente já viu que o console.readline ele lê o que foi escrito no teclado. O enter também conta com algo que ele consegue ler. Então se eu apertar enter, ele vai me abrir o menu. E aí o que ele fez? Ele entrou dentro desse do while e ele tá aqui, nesse método exibir menu. Que é onde ele tá me mostrando tudo isso aqui. Entendeu? Eu criei o meu método aqui embaixo para ele ser usado aqui e todas as vezes que eu entrar nesse meu menu ele vai me exibir ele. Essa é a ideia dos métodos, é você quebrar alguma coisa em pequenas partes para serem usadas mais para frente. E aí se eu tiver algum problema, alguma atualização em coisas específicas, eu vou direto naquilo para poder consertar. E aí os parâmetros, né? Aqui eu não criei nenhum método com parâmetro, mas o que são os parâmetros? Parâmetros são as coisas que a gente precisa passar para o nosso método funcionar. Então já vou pular aqui direto para a gente já ver. Se eu tenho o meu método de exibir uma mensagem, eu vou escrever um console.writeLine. Eu tenho que saber qual é a mensagem que eu quero exibir. Então como parâmetro, eu passo o que eu quero. O que eu quero que seja exibido como parâmetro? Um nome e uma idade. Um nome do tipo string e uma idade do tipo inteiro. E aí a minha mensagem vai conter o nome que está aqui e o tipo e a idade que está aqui. Então essa é a ideia de um método que precisa de parâmetros. Eu não vou conseguir usar esse exibir mensagem aqui, eu não vou conseguir usar ele se eu não tiver passado esses parâmetros. Então eu obrigatoriamente tenho que passar um nome e uma idade toda vez que eu for ser usado ele. Tá vendo esse meu exibir menu aqui? É como se nesse meu exibir menu eu tivesse passado o nome Gustavo, né? E colocado a minha idade aqui, que seria... e colocado um 27 aqui. Porque aí seria como se esse meu método de exibir menu tivesse um string nome e um int idade. Eu precisei passar um parâmetro que é uma string chamada o nome que você dá aqui para ela não importa, tá? É só para caso você vá usar ele aqui dentro, por exemplo. Se eu colocar aqui tipo console.writeLine, né? O nome e a idade. A gente só coloca esses nomes aqui em cima, só dá nomes para elas, porque a gente precisa de um nome para elas serem usadas dentro do método. Mas o nome que você coloca aqui não importa, não precisa ser igual ao que você está passando aqui. Tanto que aqui eu estou passando uma string com uma string nome e uma entidade, mas aqui eu estou passando direto um nome e direto um número do tipo inteiro. Eu não precisei escrever idade, recebe e tudo mais. Eu só coloquei as coisas que estão lá. Porque ele sabe que o que é esse parâmetro? Eu sei que eu tenho que passar algo do tipo string e algo do tipo inteiro.
É só isso. O nome delas aqui não importa, o nome delas aqui só importam para ser utilizadas dentro do meu método. E aí, obviamente, quando eu for usar o meu método, eu tenho que passar. Se ela me pede algo do tipo inteiro e algo do tipo string, eu tenho que passar algo do tipo string e algo do tipo inteiro. Obrigatoriamente na ordem que está escrito no meu método. Se meu método colocou a variável do tipo string primeiro e depois a variável do tipo inteira, eu tenho que passar a variável do tipo string primeiro e depois a variável do tipo inteira. Porque se eu trocar, repara que se eu trocar, ele já vai me mostrar um erro. Repara que aqui ele já está me mostrando um erro. Porque o meu método exibir menu, ele me pede uma variável do tipo string. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar maior. O meu método, ele tá me pedindo uma variável do tipo string primeiro e depois uma variável do tipo inteira. E aqui eu troquei, eu passei a variável do tipo inteira primeiro e depois a variável do tipo string. Entendeu? Então, o seu método, se o seu método tem um parâmetro, ele só vai funcionar se você passar os parâmetros que ele está pedindo na ordem que ele está pedindo. E tem que ser do tipo que ele está pedindo. Se ele está me pedindo um string do tipo. Um parâmetro do tipo string primeiro, eu obrigatoriamente tenho que passar uma string do tipo. Um parâmetro do tipo string primeiro. Eu preciso que esse meu nome seja o primeiro aqui. Isso que são os parâmetros. É o meu método precisar de algo para poder funcionar. E aí eu tenho que passar esse algo que ele está me pedindo toda vez que eu for usar ele. E aí aqui, mesma coisa, né? Para eu somar, eu preciso somar dois números. Então eu preciso somar dois números e aqui do tipo inteiro. Então eu estou passando um int A e um int B. Estou retornando a soma do A mais B. E aí quando eu for usar, eu vou chamar o meu método somar. E aqui eu estou passando os dois números para ele, um 10 e um 20, ou seja, um parâmetro do tipo inteiro, um e outro parâmetro do tipo inteiro, que é justamente o que ele está me pedindo aqui em cima. Entendeu? E aí que no final eu estou só imprimindo ele. Mas é assim que ele está funcionando. Ele está se eu coloquei aqui que eu preciso de um parâmetro para funcionar, eu obrigatoriamente tenho que passar esse parâmetro quando eu for chamar o meu método. Tem alguma dúvida de como é que funcionam os métodos? Eu sei que é muito confuso essas coisas assim, mas ficou alguma dúvida? Ou a gente já pode passar para a parte da Ana, que é a parte de pilha? Beleza. A gente não vai fazer um quiz hoje sobre essas coisas, mas aí. Porque a gente tá bem agarrado, o final de semestre tá pesadíssimo. Inclusive amanhã eu tenho prova, hoje eu tenho apresentação de trabalho, então acabou que não planejamos isso. Tanto que até ajuda, né, a gente dividir assim, porque aí eu vou acompanhando a aula aqui com vocês, enquanto eu vou tentando terminar essas coisas que eu tenho para entregar hoje. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, enquanto vocês forem estudando, pode mandar pra gente, pode mandar mensagem pra gente. Pode me mandar mensagem sobre essas coisas dos métodos, a gente ajuda, a gente para, a gente senta junto até vocês entenderem como é que funciona isso aqui. E aí eu vou passar então pra Ana agora, pra ela passar a parte de pilhas pra vocês. Eu irei compartilhar minha tela, só um momento. Só trocar também a tela que tá gravando agora. Então, comigo, vocês vão ver estrutura de dados básicas. E aí, é sobre lista, pilha, fila e dicionário. E também vamos ver algumas aplicações práticas no dia a dia. Aqui do lado direito tem algumas explicações resumidas. Então, o que que é a estrutura de dados? É um modelo lógico que define como os dados serão armazenados, como serão acessados e como serão manipulados no programa. E aí, tá um pouco mais estruturado. Então, o que é uma estrutura de dados? É um jeito organizado de guardar dados na memória, para facilitar seu uso pelo programa. Então, o que que ela define? Como os dados são armazenados, como eles são acessados e quais são as operações fáceis de fazer, por exemplo, adicionar ou remover algo. E aí, alguns exemplos do dia a dia são, por exemplo, pilha, só que de roupas, pilha de folhas, uma um checklist, né, tipo uma lista de tarefas, pode ser também. E aqui alguns dados. Então aqui, ó, fila
Pode ser uma fila de pessoas esperando na padaria ou em um restaurante, pilhas, igual eu falei, de roupas ou de qualquer outra coisa, lista de compra que a gente coloca: "Ah, tá faltando açúcar, arroz lá em casa". E daí é muito mais fácil você ir ao supermercado com uma listinha, do que você apenas ir: "Ah, eu vou para o supermercado e eu vou lembrar tudo de cabeça". A minha memória é muito ruim, então eu sempre faço uma listinha no papel ou até mesmo no celular. E o dicionário, eh, pode ser também o contatos do celular, porque daí tem o nome da pessoa e o número. Antigamente, as pessoas tinham, agendas fixas, que daí era no papel e tinha, por exemplo, de A a Z, meu nome Ana Clara, então estava ali no na letra A, e aí estava lá meu nome e o número de telefone. E vamos começar com lista. Então, o que é uma lista? É uma coleção dinâmica de elementos do mesmo tipo, por exemplo, do tipo string, do tipo inteiro, e ela funciona como um array elástico. Então, ela cresce ou diminui automaticamente. E as características principais são adicionar e remover itens a qualquer momento. Então, elas também guardam elementos em ordem. Lembra lá do index que começa em zero, aí depois vai um, 2, 3, assim por diante? Então aqui, ó, para acessar os, itens dessa lista, a gente também utiliza-se o índice, e sempre vai começar em zero em vez de um. E o tamanho não é fixo, e também permite percorrer com o for each, que é aquele laço de repetição. E aí, aqui está novamente falando o que é uma lista e passo a passo de como declarar essa lista. Então, você vai colocar list, o tipo dela e o nome. Então, aqui, ó, eu coloquei list, o tipo string, o de baixo, eu coloquei o nome de nomes e tem sempre o new e o esses símbolos aqui. Então, é bem facinho. Colocar apenas o tipo e o nome dessa forma. Para adicionar, eh, tem duas formas. Você pode utilizar tanto o add, aqui ó, ponto add, ou o ponto insert. Add, adicionar, em inglês, insert, inserir. Aqui, sempre que você usar o add, vai, adicionar no final. Então, se você não tem um específico, tudo bem, pode ir para o final. Mas se você quer uma posição específica, você vai colocar, o índice primeiro e depois o valor. No caso, o índice aqui, eu escolhi o zero. Então, aqui vai para a primeira posição. E o valor, 5. Então, quando a gente pode também utilizar as listas? Então, aqui tem alguns exemplos: listas de tarefas, listas de produtos, listas de alunos, coleções que mudam com frequência. E também tem como remover e acessar. Então, remove, faz também em inglês remover, e aqui, ó. O remove apenas, remove pelo valor. Você coloca aqui o valor e vai remover. Já o remove at, você vai remover pelo índice. Então, se eu colocar aqui, números.remove at 5, vai remover o item que está no índice 5. E para acessar, você vai colocar, primeiro o item e aí a posição do índice. E é isso. E aqui esse dot count, o ponto count, ele conta os elementos. Então, da mesma forma que essa parte e essa parte de cima apenas está repetindo. Já aqui no código em C Sharp, e aí tem algumas mini funções. Então, como eu havia falado, o add, ele adiciona no final
Já o insert, ele pode, selecionar o índice e o item que você quer adicionar. O remove, ele remove. E o count, ele conta de acordo com o tamanho da lista. E aqui é um exemplo de uma lista de compras. Então aqui, ó, eu declarei, como tipo string, como tipo texto, dei o nome de compras e declarei essa linha aqui. E aí eu quis adicionar a palavra arroz na minha lista de compras. Então eu utilizei a função add. E aí, logo depois, eu adicionei o feijão. Já aqui no caso, eu utilizei o insert. E aí, tá vendo aqui, ó, o comentário? Insere no índice zero. Então, insere no primeiro item, macarrão. E aí eu pensei: "Ah, eu não quero mais", por exemplo, eu passei lá na ala que tem feijão, então eu não preciso deixar na minha lista, então quero remover o feijão da minha lista, então eu vou utilizar o remove, feijão. E aí, não tá mais. Agora eu quero ver em qual item está na primeira posição. Então eu vou pedir para printar na tela isso. Então eu utilizo console.writeLine, compras e o índice que eu quero ver. Se é o primeiro, então é o zero. E depois eu quero ver a quantidade de itens que tem na minha lista. Então eu vou colocar o console.writeLine compras.count. Aqui, ó, quantidade total. E aí, tem uma explicação aqui do lado direito. Então, aqui, ó, mecanismo interno. A lista começa com espaço fixo interno, igual uma array. E aí, quando precisa de espaço, ela dobra a capacidade, vai realocando ali, mas isso é muito rápido, então você não vai perceber. Aí, eu gosto sempre de colocar uma metáfora do dia a dia que é mais fácil de fazer ligações. Então, aqui, ó, é como uma lista de compras, você acrescenta, remove, reordena livremente. Tipo, quando você tá lá, no supermercados BH e você pensa, nossa, eu quero um chocolate. Aí você coloca ali na hora para você não se esquecer. E aí, agora, sobre fila, a gente viu sobre lista e agora é sobre fila. Então, o que seria uma fila? Ela implementa uma ordenação tipo FIFO, a first in, first out, onde o primeiro valor adicionado é o primeiro a ser removido. Basicamente, é a mesma coisa que no mundo real. Os primeiros que chegam para serem atendidos serão atendidos primeiro. Por exemplo, imagina que você está numa fila lá do por exemplo, a lista de vamos imaginar no supermercado. A gente fez a lista de compras e agora a gente vai pagar os itens. E aí tem vários guichês. Então você chega com o seu carrinho em um guichê lá, tipo o guichê 12, e você é o primeiro da fila. Então você vai ser atendido primeiro. Por conta que você é o primeiro da fila. Se você fosse o terceiro, você ia ser atendido na terceira vez. E aí, eh, as principais operações de uma fila são, eh, essa daqui, realiza a inserção de um valor, então é como se fosse esse encrypt, que seria inserir, o pick retorna o próximo valor, mas não remove, e o decrypt, retorna o próximo valor e remove. Então, a diferença desses 2 é que um não remove e o outro remove. E aí, eu tinha colocado, deixa eu ver, hum, eu tinha colocado o que que é esse negócio de first in, first out, mas depois eu vou mostrar. Então aqui, ó, como que a gente vai declarar essa fila? Primeiro, a gente utiliza essa palavrinha da mesma forma, colocamos o tipo, se é tipo string inteiro, e damos um nome. E apenas colocamos
o new na frente, repetindo a parte anterior, mudando apenas isso. E aí, para adicionar, você vai utilizar o nome da sua fila e a função de adicionar. Então, aqui no caso, é como se fosse uma lista, uma fila utilizando os nomes das pessoas. Então, eu estou em primeiro lugar, o Bruno está em segundo e a Carla está em terceiro. E aí, quando seria bom de utilizar a fila? Pode ser em fila de banco, fila de impressão, processamento de pedidos, call center e suporte. Porque, por exemplo, eh, imagina que, tem vários chamados, e aí você vai atender os primeiros que chegou. Não é justo você atender os últimos primeiro. E como remover, a gente utiliza este daqui e para consultar, assim, igual eu tinha falado anteriormente. Já no caso do dicionário, ele vai ter chave e valor, igual em um dicionário, físico. A gente tem a palavrinha lá, por exemplo, qual o significado de valor? Aí vai ter a palavra valor e o significado logo em seguida. Então aqui, ó, o que é um dicionário? É uma agenda. Cada chave é única, então cada palavrinha lá no dicionário real é única, não tem repetição. E aponta para um dado específico. Então, as características principais: acesso extremamente rápido pela chave, não há índice, a ordem não importa, cada chave é única, ideal para buscas rápidas. E aí, como que ela funciona? Então, lá tem um mecanismo interno. Usa tabelas de espalhamento, as hash tables. A chave passa por um algoritmo que encontra rapidamente o valor. Isso torna o acesso muito mais rápido que procurar em uma lista. É porque na lista não é único. Por exemplo, pode ter vários valores igual Ana, mas vai mudar a posição, tipo o índice. Mas já no dicionário vai ter apenas uma Ana, apenas é único. Todos os valores, eles são únicos. E aqui, a metáfora seria é como procurar um nome na agenda do celular. É, tá, nomes podem ser iguais, mas para diferenciar, você pode colocar assim, Ana da faculdade, e a outra Ana da escola não é a mesma Ana, como se fosse algo assim. Então, você digita a chave, nome e recebe o valor, telefone. Igual, meu nome é Ana, mas o meu número de telefone, ele é único. Não tem outra pessoa que tem o mesmo número de telefone que eu tenho. Eu tenho um número de telefone, a minha mãe tem outro número de telefone, e assim por diante. E também, igual, na fila e na lista, no dicionário também tem como adicionar, remover. E aí, a gente tem o add, que aí adiciona por par a chave e o valor. A chave é como se fosse o nome. E aí, chave acessa o valor. Esse contains que verifica se existe. E o ponto remove é de remover. Então, remove o par. Remove a chave e o valor. Então, aqui, ó, eu declarei o dicionário. Então, é dicionário e coloquei os dois tipos da chave e do valor. Ambos são do tipo string, então ambos são do tipo texto e dei o nome de contatos. E aí, eu adicionei dois contatos. Eu adicionei o contato Ana, o meu contato, e adicionei o contato do Bruno. E aí, nessa outra parte aqui, ó, eu estou acessando o valor. Então, aqui, ó, console.writeline contatos Ana. E aí, vai printar na tela o meu número. No caso dessa parte aqui, desse if, deixa eu ver.
Sim, daria, mas, daí, eh, poderia haver duplicidade, porque na lista não tem essa questão igual o dicionário tem de ser único. No dicionário, pode ter apenas uma Ana com um número de telefone único. Já na lista não importa, você pode ter lá 20.000 Anas com números iguais, que aí não terá problema. Eh, e aqui nessa parte, seria para ver se existe o contato Carla. E aí, vai printar na tela se caso existir, porque isso daqui é um if simples. Então, se eu rodar isso daqui e essa condição for falsa, não vai printar nada. E essa condição aqui, ela é falsa, porque eu adicionei apenas o contato meu, Ana, e o contato do Bruno. Não tem o contato da Carla. Então, não vai printar nada na tela. E aqui, na última parte do código, seria, o remover. Então, eu iria colocar o nome do dicionário, a função .remove Bruno, que é o nome do meu contato. E aí, sobraria apenas o meu contato. E aqui tem uma breve explicação. Então, seria, ah, uma agenda telefônica seria um dicionário, e aí a gente tem a chave, que seria o nome, e o valor seria o número de telefone. Um dicionário de verdade, que eu havia falado, sabe? Quando tem a palavra, por exemplo, o que que significa a palavra saber? O que que significa a palavra, conceito? E daí vai estar lá a palavra e o significado dela. E também cadastro de produtos. Então, por exemplo, notebook, vai ter o código específico daquele notebook. O notebook tem vários, tem de várias marcas, tem de vários eh, tipos, tem notebook para trabalho, para jogos, eh, e aí vai, mas tem código único. O código é único. E o valor, preço também pode ter igual o preço, mas essa chave, o código do notebook em específico é única. Agora, já a pilha, ela também tem esse tal de LIFO que é last in, first out. Aqui já é um pouco diferente da lista, onde o último valor adicionado será o primeiro a ser removido. Lá acho que não, na fila, se você é o primeiro, você vai ser o primeiro a ser removido. Já na pilha, se você é o último, você será o primeiro. Aí aqui já é um pouco mais diferente. Então aqui, ó, um exemplo do mundo real é o de pilha de pratos para lavar a louça, onde o que estiver no topo lá, o último empilhado será o primeiro a ser lavado. Então imagina assim uma pilha de pratos. Você não vai arrancar da base, senão vai cair tudo. É mais fácil você tirar o que está no topo e ir lavando. Então, em .NET ou em C Sharp, né, a classe que implementa essa estrutura de dados é a stack e a stack. Aqui tá igual, mas depois eu removo. Então, aqui também tem algumas operações. Tem o push, que realiza a inserção de um valor. Tem o pick, que retorna o próximo valor, mas não remove da pilha. E o pop, que retorna o próximo valor e remove da pilha. Então, tem diferença entre o pick e o pop. O pop remove e o pick não. E como que funciona? Bom, vamos lá. A gente tem 4, na verdade 5, né. Então, são dados empilhados um sobre o outro, igual uma pilha de pratos mesmo. É só se pode acessar o topo. Para retirar o item de baixo, seria preciso retirar todos de cima. Então, por exemplo, eu tenho uma pilha de pratos com 5 pratos. Se eu quero remover o que está por último,
eu tenho que remover esse daqui antes para ter acesso a esse daqui. E a regra do LIFO garante. Então, last in, first out. O last in seria o último, first out seria o primeiro a sair. Então, a consistência, ordem lógica e simplicidade. Então, as primeiras não, as principais são o que eu tinha falado: o push, o pop, o pick e o count. Sempre vai ter esse count. Então, basicamente, sempre vai poder adicionar, remover, consultar e contar. E aqui, ó, é o que significa essa sigla de LIFO. É last in, first out. Então, é o último a entrar e o primeiro a sair. E aqui tem uma explicação. Aqui, eu acho que eu removi. Então, por exemplo, você coloca o primeiro prato, depois o segundo e por último o terceiro. Mas aí você vai remover o terceiro. Você não vai remover o primeiro aqui, senão tudo cai, igual eu tinha falado antes. Aqui, ó, igual. Ah, tá aqui. Então imagina que a pilha de pratos, você vai remover esse daqui para você lavar. Você não vai puxar daqui de baixo, não. Então, como funciona aqui, ó? É uma estrutura de dados, isso daqui eu já falei, e é esse daqui que eu queria mostrar. Então, aqui, ó, tem o primeiro prato, ele é a base e o topo é o terceiro. E da mesma forma que nas outras tem como declarar, então você vai colocar essa palavrinha stack, o tipo, e o nome da pilha. E uniu dessa forma. Para adicionar, você utiliza a operação push. E quando usar, né? Então, histórico de páginas, desfazer ações, tipo Ctrl Z, você desfaz. Tem algumas coisas que não tem como fazer Ctrl Z. E tudo bem. Funções, processamento de símbolos, parênteses, colchetes. E também tem como remover. Em vez de utilizar o remove, aqui a gente utiliza o pop. E para consultar, a gente utiliza o pick. E aqui tem um exemplo em C Sharp. Então, aqui, ó, o push, ele empilha, é como se fosse o adicionar. O pop, ele como se fosse o remove. O pick, apenas consulta do topo. E o count, conta a quantidade total. Então, aqui, ó, eu defini uma pilha chamada pratos. E aí, eu adicionei três elementos: o prato um, 2 e o 3. E aqui eu quero mostrar o prato que está no topo. Então, em vez de fazer assim, tipo, é assim, E aí, o que está no topo é o terceiro. E aqui, o pop é de remover. Então, aqui, ó, string retirado pratos.pop. Aqui eu estou fazendo uma operação de remover o que está no topo, que seria o prato 3. E aqui eu vou printar qual elemento foi removido. Então, eu utilizo o console.writeLine e aí o que foi retirado, que no caso foi o prato 3. E depois eu faço uma operação de contar quantos itens tem no total. Então, aqui também tem algumas, né, resumos de explicações. Então, tipo, a pilha é o livro, o last in e o first out. Então, é o último a entrar e o primeiro a sair. É, é quando fala assim, os últimos serão os primeiros. Isso daqui faz sentido nisso. Os últimos serão os primeiros. Operações principais são o push, pop e o pick, ideal para históricos, desfazer ações, tipo Ctrl Z, é desfazer uma ação. E aí, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, mas é só mesmo uma introdução. E se caso não tiver dúvidas, eu acho que pode acabar por aqui.
Não tem mais coisa pra passar, não. É, o Gustavo ele foi pegar mais água, mas eu acho que tá beleza. Acho que já pode acabar. Acho que é isso então, dá pra gente terminar aqui. É... A próxima aula, então, ela já seria a última. Inclusive, todas as pessoas que eu mandei mensagem no grupo me responderam, né? Com, com os nomes completos e tudo mais, porque eu acredito que sim, eu vou confirmar lá. Se tem o nome de alguém lá que não me respondeu, por favor, me responda. Não preciso daqueles dados. E aí a nossa próxima aula é a última. E aí nessa última aula a gente. Vocês podem trazer as dúvidas que vocês tiverem aí. A gente pode conversar um pouco mais sobre o mercado e tudo mais. Tem alguma área que interessou mais vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham tido na oficina e tudo mais. E aí eu vou mandar lá no grupo também, porque eu tenho que confirmar isso com a Camila certinho. Que vai ter um dia para entrega de certificados. E aí ele vai ser, se não me engano, na PUC São Gabriel, num final de semana. Num sábado, eu acho. E aí eu tenho que olhar isso certinho, mas eu vou mandar lá no grupo quando que vai ser. E aí seria legal que todo mundo fosse, porque aí vai ser tipo um eventinho assim de graduação, né? De vocês, com certificado e tudo mais. Eu acho que vai ter comida, não tenho certeza. Eu acho que vai ter. Oh, Não vou garantir. Não tenho certeza disso. Se não tiver, vocês não ouviram falando isso. Mas se tiver, eu falei primeiro. Mas é. é, Isso, dia 13, é. Se eu não me engano, é dia 13 mesmo, o Thales. Mas eu vou confirmar certinho tudo isso e eu mando lá no grupo, beleza? No mais é isso.